Desde criança eu me interessava em arrumar as fotos emolduradas que a minha avó paterna tinha na parede da sala da casa dela. Aquelas fotos das netas e dos netos não tinham uma ordem ou sequência definida, não. E as posições dos rostos dos meus primos e irmãos sempre mudavam na parede. Os espaçamentos entre as molduras também não seguiam uma regra ou uma fórmula. Mas eu sempre que passava perto daquela parede eu dedicava um tempo para tentar colocar as molduras niveladas, ou organizar em ordem de idade, ou até separar grupos onde as cores das roupas eram parecidas. Isso não adiantava muito porque sempre chegava uma outra prima, um outro primo e mudava tudo de lugar e da ordem que eu colocava. Eu me chamo Rafael Corrêa, sou artista plástico e montador de exposições de arte. Esse curso básico de montagem de obras de arte bidimensionais é destinado a pessoas interessadas em montagem de exposições e também para quem deseja ter um contato inicial ou alguma noção básica sobre montagem de forma geral. Eu pretendo apresentar 3 tipos de montagens diferentes que servem para pinturas, fotografias, gravuras e outros tipos de obras de arte que podem ser montadas em chassi ou molduras. Bom, eu separei alguns equipamentos e materiais que eu acho básicos para montagem. O primeiro equipamento que eu estou mostrando para vocês aqui é uma parafusadeira. Essa ponta é a ponta de encaixe para a broca, que a gente vai usar para furar a parede. Essa parafusadeira funciona com bateria, então ela não tem fio, que já ajuda bastante. Dá para recarregar a bateria. Ela tem essa função de troca de potência, potência 1 e potência 2. Separei aqui também trenas. A gente encontra no mercado diversos tipos de tamanhos de trena. E a gente vai usar aqui para o nosso curso essa trena básica, que é uma trena de 2 metros. Nós vamos precisar também de alicate. Aqui eu estou mostrando 2 modelos diferentes. Eu não vou usar esse modelo maior, vou usar esse modelo menor, porque ele é mais delicado e porque a gente vai fazer ele serve bem. A gente vai usar esse nível, que é um nível simples de mão, é um nível de alumínio, também encontra no mercado facilmente. De nível tanto vertical quanto horizontal. Ela tem esse furo, que é um furo universal, que dá para colocar em tripés. A gente vai usar também esse martelo, que é um martelo simples de cabo de madeira, deve ter em torno de uns 30 centímetros. É um martelo médio, a gente não precisa trabalhar com um martelo tão grande. Vamos usar também uma chave Phillips. Eu gosto dessa chave mais alongada. Então dá para ver aqui na ponta dela o furo na ponta dela, o modelo para parafusos Phillips. Vamos usar também essa broca, que é uma broca para alvenaria. Essa é uma broca de número 5. Eu vou explicar para vocês porque a gente vai usar depois a bucha número 6, mas eu costumo usar a broca menor. Para fazermos as nossas marcações, eu vou usar um lápis e uma caneta marcadora permanente. O lápis eu costumo usar
parede. Essa caneta marcadora permanente eu costumo usar em madeira, em alumínio, melhor do que riscar a parede com ela. Bom, aqui estão as buchas que a gente vai usar. São buchas de número 6. Vamos usar escápula em L, são de metal, são duas escápulas número 6 também, com rosca. E esse formato da escápula serve para prender junto ao pitão que a gente vai usar. Dois parafusos tipo Phillips, número 6 também. Vamos usar dois penduradores de quadro tipo jacaré, mais conhecido como jacaré. Bom, esses penduradores, eles são encontrados no mercado e são bem baratos. Eles possuem essas arranhuras que servem para criar atrito com o parafuso e evitar que a obra deslize pela lateral. Existem modelos diferentes à venda no mercado, como esses que estou mostrando para vocês, mas eles possuem a mesma função do que a gente vai usar hoje. Esse modelo possui dois furos nas extremidades, que serve para fixação com pregos, esses furos, com prego direto na moldura. Bom, estou gravando dentro do meu apartamento e vamos usar essa parede de alvenaria branca. A primeira coisa que vamos fazer é medir a partir do chão e marcar na parede a altura de 1,55 m. Essa é considerada a medida mediana de uma pessoa adulta do chão até seu olho. Aqui, para mostrar melhor, eu botei essa marcação de 1,55 m e estou colocando uma moldura ao lado dessa marcação para a gente entender que essa medida sempre ficará no eixo da obra. Ou, se achar melhor, sempre vai estar na metade da altura da obra. Aqui eu fiz um esquema para vocês visualizarem melhor isso que eu estou falando. A gente tem do lado esquerdo essa marcação de 1,55 m no eixo da obra, na metade da obra. Do lado direito dessa obra aqui é uma obra horizontal,
ela tem altura de 60 centímetros. Nessa segunda imagem, eu estou mostrando para vocês a divisão das medidas da obra. Isso é muito importante. A altura da obra dividido por 2. Como a gente tem uma obra de 60 centímetros, a metade dela 30 centímetros. Nessa imagem a gente consegue ver do lado esquerdo 3 números diferentes. O primeiro, mais à esquerda, que é os 60 centímetros, que é exatamente a altura dessa obra que a gente vai usar, a altura total. Depois, o passo seguinte, que a gente viu atrás agora, é dividir esse número por 2, então a metade dessa obra seria 30 centímetros, que então estaria no eixo de 1,55 m, que dá para ver do lado direito, esse tracejado azul. Só que a gente não pode esquecer também da diferença entre o topo da obra e aonde entra o pitão que a gente vai colocar para a fixação da obra. Esse espaçamento, essa distância, tem 13 centímetros, que a gente está vendo aí. Para a gente ter uma ideia da altura que a gente vai marcar na parede do furo, a gente dividiu o quadro por 2 e descontou os 13 centímetros até a parte de cima da obra. E a gente chegou nesse valor de 17 centímetros, que está em verde aí. Então 17 centímetros vai ser somado a 1,55 m e a gente vai ter então a altura exata dos pontos de furo. A partir da marcação de 1,55 m que a gente colocou na parede, eu vou então marcar mais 17 centímetros, foi o que a gente acabou de ver. Vou usar o lápis para fazer a marcação. E a partir dessa marcação, eu vou usar um nível a laser para ele me nivelar, para ele criar uma linha vermelha na parede, porque a partir desse nível, a partir dessa linha, eu consigo marcar 2 pontos para furo, para colocar a obra. Para quem não tem o nível a laser, uma outra maneira de realizar essa marcação no nível é utilizando o nível de mão, que é esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Então eu vou colocar o nível ajustado na linha que eu fiz a marcação e vou fazer 2 marcações em cada extremidade. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês a bolinha de nível. O mais perfeito é que ela fique bem no meio dessas 2 linhas tracejadas em preto, que a gente vai estar encontrando exatamente o nível. Bom, eu falei no início do nosso vídeo que a gente vai fazer 3 tipos de montagem. Essa aqui é a primeira montagem, que é a montagem que a gente vai utilizar chassi de madeira. Então o que eu estou fazendo aqui é marcar um ponto onde a gente vai fixar os nossos pitões, um de cada lado, no chassi de madeira. Eu estou marcando aqui um número aleatório, estou colocando 13 centímetros, eu gosto desse número, e vou repetir isso do outro lado. É importante que as 2 marcações, dos 2 lados laterais do chassi, tenha a mesma distância. Bom, aqui eu vou marcar uma distância de 1 centímetro a partir da borda de fundo e marcar uma cruz. Eu sei que aqui então é meu ponto de furo.
Eu vou usar um preguinho e um martelo só para fazer um pequeno furo na madeira para ajudar no encaixe depois do nosso pitão. Bom, nós vamos usar esse pitão pequeno. Ele funciona a rosca também, como a gente já fez um pré-furo com prego, agora fica mais fácil de botar o pitão. Para auxiliar na fixação do pitão, eu estou usando aqui um alicate. O próximo passo é a gente medir a distância entre os dois pitões. É importante que o início da trena esteja no meio do furo do pitão, no meio da bolinha do pitão. Não pode estar colado junto à madeira. Ele tem que estar exatamente no meio de cada pitão. Então eu faço a medição de um lado, estico a trena para medir o outro lado, também dentro da bolinha do pitão. E agora eu vou realizar os dois furos. Vou fazer os dois furos a partir da distância que eu peguei entre um pitão e o outro. Nós vamos usar o nível a laser. E agora nós vamos realizar o nosso primeiro furo com a parafusadeira e broca. Essa broca que eu estou usando é uma broca de número 5. As nossas buchas que eu vou colocar é de número 6. Eu uso isso estrategicamente. Eu gosto de usar uma broca mais fina do que uma bucha, porque depois eu vou alargando o furo, porque eu consigo fazer com que a bucha entre de maneira mais precisa.
Essa bucha que a gente está usando é uma bucha feita para alvenaria. Ela possui esses dentes que servem para fixação interna dentro da alvenaria, para que ela não saia, não volte para fora. Bom, nós estamos usando essas escápulas em L, também número 6. Ela entra com a rosca e no final a gente vai usar o auxílio de novo do alicate. É importante conferir se a distância entre a parede e a escápula é a mesma distância que você marcou quando você fez o furo na moldura. E agora eu vou repetir o mesmo passo para o segundo furo. A escápula em L, no final da rosca, precisa ficar com a sua ponta voltada para a parte de cima. É onde a gente vai encaixar o quadro. E agora eu estou conferindo mais uma vez se a distância que eu deixei está correta. Para esse tipo de moldura, nós vamos utilizar o pendurador tipo jacaré. São esses dois que eu estou mostrando para vocês. Um vai em cada ponta da moldura. O primeiro passo é fazer uma marcação nas extremidades da moldura, utilizando a mesma distância de um lado e do outro.
Utilizando um alicate, eu consigo alinhar os dois dentes que entrarão na moldura. Agora eu posiciono o jacaré e, com auxílio de um martelo, vou martelando os dois lados para fazer a fixação dele junto à moldura. Nesse caso, usaremos parafuso, onde a cabeça do parafuso, em contato com o jacaré, fará com que o quadro fique suspenso na parede. Agora eu repito a mesma operação do outro lado. O próximo passo é medir a distância do meio do jacaré até o outro. E sempre usaremos o meio do pendurador para fazer a medição real. Agora, com a medida já anotada, eu vou marcar essa mesma medida na parede, naquela altura pré-combinada. E, com o auxílio de um nível de mão, vou fazer as duas marcações dos dois furos. Agora é só furar, colocar a bucha e os parafusos. Vamos usar um parafuso número 6 Phillips e vamos precisar do auxílio de uma chave Phillips.
Para a montagem de número 3, usaremos uma moldura com um trilho de alumínio fixado. Esse trilho foi parafusado na moldura e ocupa toda a extensão de largura. Aqui eu notei que há uma distância muito grande entre o trilho e a cabeça do parafuso. Então, nós vamos retirar e vamos apertar mais o parafuso para ele ficar mais próximo da parede e assim o trilho fica bem preso e justo à parede. Bom pessoal, esse é o final do vídeo. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Quem tiver alguma dúvida ou quiser saber de mais alguma coisa sobre montagem, escreva nos comentários. Um abraço.